Hoje o assunto é alimentação, nutrição, um tema polêmico. Antes da gente falar aqui de algumas dicas de alimentação, de algumas regrinhas que podem ajudar a fazer uma alimentação mais saudável, é importante a gente entender o contexto. O ser humano, ele passou por uma privação de alimento durante centenas de milhares de anos. Não existia possibilidade de armazenar esse alimento, até porque você não sabia quando ia encontrar um novo alimento. Então, o ser humano, para sobreviver, ele fez um estoque, ele aprendeu a estocar energia dentro do corpo. E a maneira que o nosso corpo encontrou para estocar energia é gordura. Então, a tendência do nosso cérebro é sempre comer bastante, comer até mais do que a gente precisa, porque é o módulo sobrevivência ativado dentro do nosso corpo. E para falar um pouco sobre alimentação, eu gosto de pegar algumas referências. Eu vou falar aqui da OMS, mas vou começar falando do Pedro Escudeiro, que é um argentino que criou aí as 4 leis, vamos dizer assim, da alimentação, e eu gosto muito. Primeiro, quantidade. Claro que a quantidade faz a diferença. E hoje a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muitas armadilhas para fazer a gente comer porções maiores do que a gente realmente precisa. A segunda regrinha é a qualidade do alimento. Claro que tem diferença. Você pode consumir 500 calorias de uma barra de chocolate ou você pode comer 500 calorias numa refeição onde você vai ter carboidrato, proteína, gordura, fibra. Estou falando de um prato de arroz, feijão, filezinho de frango, uma salada. Por isso que a gente sempre fala, descasque mais, desembrulhe menos. Esses alimentos naturais, aquilo que sua avó reconheceria como um alimento, normalmente vai ter mais nutrientes e isso vai fazer com que você tenha uma qualidade melhor da sua alimentação. Um terceiro pilar importante é a adequação. Uma pessoa com 1,70 m, sedentária, ela não vai comer a mesma coisa de uma pessoa que tem 1,90 m e é super ativa. Então, a adequação do estilo de vida com a quantidade de alimento e a qualidade de alimento é fundamental. Um quarto pilar muito importante, a gente chama de harmonização. E aí não é a harmonização do vinho. A harmonização é a gente conseguir, durante o dia inteiro, ter todos os macronutrientes que a gente precisa. Porque eu posso ter uma alimentação ok em quantidade, ok em qualidade, está equilibrado, está adequado com o meu nível de movimento, mas, por exemplo, eu posso não ter proteína suficiente. E aí eu vou perder massa muscular. Ou eu vou ter muito pouco carboidrato, e aí eu não vou ter energia para fazer minhas atividades físicas que eu estou acostumado. Então, essa harmonização, você conseguir ter uma quantidade suficiente de carboidrato, uma quantidade suficiente de proteína, a gordura é importante, a gordura exerce papel fundamental na absorção de algumas vitaminas do nosso corpo, como A, D e E, por exemplo. Então, essa composição, essa harmonização, você ter esses macronutrientes ao longo do dia, você ter uma variedade de alimento que permita que você também tenha muitos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, isso é tudo muito importante. Então, essas 4 regrinhas que esse nutricionista argentino, Pedro Escudeiro, criou, elas são muito valiosas. Então, é bom que essa sua relação com o alimento seja uma boa relação. Senão, você vai cair nesse gatilho de restrição, compulsão, fazendo um efeito sanfona. Lembrando que quando a gente tem a obesidade instalada, isso é um processo crônico de inflamação. Então a gente precisa tomar o cuidado. Como que a gente reverte isso? Pequenos hábitos, mudando, repetindo, mudando o padrão alimentar, entendendo que a alimentação é só um pilar e ele tem que estar atrelado com outros pilares, como atividade física e como o sono, por exemplo.